No meio de um deserto quente e úmido está Aang, um garoto magricela que nasceu com a habilidade mais fraca de todas, assim como você, com um objetivo: derrotar o Behemoth, com pele mais dura que pedra. Por milhares de anos trata os guerreiros como brinquedos. Todos correm de medo, mas não Aang. Ele mantém sua posição com seu novo poder e a habilidade mais forte, Olhos Divinos. Pela primeira vez em séculos, alguém se atreve a dizer que pode vencê-lo. O dragão acha isso hilário. Ele nasceu mais forte e sempre viveu assim, mas então Aang ultrapassa os limites. Ele insulta o criador do Behemoth, o senhor dos demônios. O dragão reage. Furioso, ele lança uma tempestade de projéteis, mas Aang desvia de todos. O gigante ri, chamando-o de covarde, e golpeia o deserto ao seu redor. Aang aproveita o caos para avançar e corta a mão do dragão. Mas Aang nem sempre foi assim. Ele costumava ser feio, fraco e miserável, constantemente questionando por que ele existia. Intimidado por todos por ter a habilidade mais fraca, Avaliação, ele uma vez se jogou de um penhasco. Agora tudo mudou. Aang está confiante e ousado o suficiente para zombar da defesa inquebrável do gigante. Irritado, o dragão mergulha na areia e começa a circular sob Aang, tornando impossível prever quando atacará. De repente, ele irrompe, lançando Aang no ar e o engole inteiro. Mas era exatamente isso que Aang queria. Dentro da boca do dragão, ele lança uma magia massiva, explodindo o Behemoth invencível em pequenos pedaços de carne. Mais cedo, quando o dragão foi para o subsolo, Aang havia secretamente lançado um feitiço de ilusão e se protegido com uma barreira mágica antes da explosão. À medida que os pedaços do dragão desaparecem, uma voz chama. É Úrsula dizendo a Aang para verificar as novas habilidades que ele absorveu do dragão. Volta apenas para ser convocado pelo próprio rei. O rei agradece pessoalmente por proteger o reino. Ao olhar nos olhos de Aang, ele vê algo raro. Ele acredita que Aang se tornará alguém realmente grandioso. Como recompensa, o rei lhe dá um relógio real gravado, concedendo-lhe passagem livre por todas as terras sem restrição. Naquela noite, Aang tem um sonho estranho. Ele se vê de volta quando era intimidado por seu antigo grupo de aventureiros. Seu trabalho naquela época era simples: avaliar monstros, abatê-los e carregar o saque. Mas algo chama sua atenção. Mesmo sendo maltratado, mal pago e insultado, seu eu antigo sempre sorria. Não importava o que acontecesse, ele sorria. O Aang de hoje não suporta essa fraqueza. Mas então algo muda. Ele observa enquanto seu eu antigo é deixado para trás e devorado por monstros. De repente, o corpo sem vida vira a cabeça e fala. Ele chama Aang de sortudo por sobreviver, mas também o chama de lixo, um portador de classe inútil que só conseguiu sobreviver por causa do olho do espírito. Aang acorda suando frio. Então, caos. Um monstro está atacando a cidade, jogando as pessoas de lado como bonecas. Ele agarra uma garota elfa. Entra correndo, cortando com sua espada e salvando-a. Ele usa a avaliação. É uma quimera, um humano transformado em monstro, eles lutam. Lança uma barreira para bloquear seus ataques, mas a quimera a destrói com facilidade. Então ela diz algo que deixa Aang atordoado. Catador de lixo? Aang congela. Aquela voz, ele a conhece, é o Zoid. Antes que Aang possa reagir, Zoid avança novamente. Ele grita que também recebeu a bênção de um espírito e evoluiu assim como Aang. Aang esquiva, mas hesita. Ele nunca matou um humano antes. Zoid zomba dele, dizendo que ele está apenas fingindo ser um herói, escondendo-se atrás de seu poder. Nega, mas as palavras de seu sonho ecoam em sua cabeça. A versão antiga de si mesmo, o Dark Aang, sussurra das sombras, tentando, dizendo-lhe para ceder, para abraçar a escuridão e finalmente parar de ser humilhado. Dark Aang o força a lembrar das masmorras, da dor, da humilhação. Ele se vê novamente, seguindo atrás de Zoid e sua namorada enquanto eles derrotavam monstros. Aang nunca lutou. Seu trabalho era sempre o mesmo: limpar, avaliar os corpos e carregar o saque. Eles o chamavam de catador de lixo. Era tudo o que ele era para eles. Nascido com apenas uma habilidade, avaliação, Aang conseguia identificar qualquer coisa apenas olhando para ela. Mas aos olhos deles, isso o tornava inútil, uma moeda ambulante, uma piada. Zoid jogava um rato morto para ele e latia. Avalie isso, depois o cortava em pedaços. Quando Aang pedia ajuda, Zoid o chutava como lixo, ria dele, mandava ele calar a boca e fazer seu trabalho. Aang se desculpava toda vez e continuava, porque no fundo ele acreditava que era a única maneira de sobreviver, a única coisa que ele era bom em fazer. A Quimera e a versão sombria de Aang continuam insistindo que ele não é diferente deles, uma pessoa que fará qualquer coisa para sobreviver. Luta para processar suas palavras. A pressão se torna insuportável, sua mente começa a vagar de volta para a masmorra onde tudo começou. Se lembra do momento em que foram encurralados por cães infernais bem no fundo da masmorra. Zoid disse à sua namorada para lançar um feitiço de paralisia em Aang. Assim que Aang desabou, Zoid pisou nele e gritou para a besta, usando-o como isca enquanto os dois fugiam. Os cães infernais não hesitaram. Eles o atacaram, mordendo seus braços e pernas. A paralisia passou bem a tempo. Pegou uma pedra próxima para acertá-los e jogou sua mochila para distraí-los tempo suficiente para escapar. Mas quando chegou à saída, ele viu. Zoid e sua namorada tinham Celebi o caminho atrás deles. Em pânico, Aang avistou um corredor estreito ao lado do caminho bloqueado e o seguiu. Ele levou a um beco sem saída. Agora encurralado, Aang percebeu que tinha apenas duas opções: voltar e ser devorado, ou pular do penhasco atrás dele e arriscar a morte.
Enquanto ele estava lá, ele se culpava. Ele acreditava que isso aconteceu porque ele nasceu com uma classe inútil, a avaliação. Ele havia tentado escapar de seu destino patético tornando-se um aventureiro, mas ninguém jamais o levou a sério. Ele foi zombado, ignorado e abandonado. Ele admitiu para si mesmo que nunca realmente tentou mudar e, em vez disso, aceitou os limites que os outros impuseram a ele. Sem outra escolha, Aang deu um passo em direção à borda. Enquanto caía, pensou sobre por que nasceu, o que sua vida significava e como tudo tinha sido inútil. Então, pouco antes de atingir o chão, Aang voltou à realidade. Zoid continua a zombar de Aang, distorcendo seus pensamentos e quebrando sua concentração. As palavras começam a bagunçar sua mente. Então, a garota elfa que Aang salvou antes avança. Ela fica na frente dele, defendendo-o. Ela diz que ele não é como eles, ele não guarda rancores. Outra garota aparece ao lado dela. Ela diz que Aang mudou, não apenas em força, mas no coração. Ela explica que ele é forte porque nunca usou seu poder para machucar alguém mais fraco que ele mesmo. Um sombrio tenta argumentar, ainda insistindo na ideia de que ele não é diferente de Zoid, mas a primeira garota sorri. Ela diz que conhecer Aang mudou seu destino. Aquelas palavras quebram algo dentro dele, e Aang começa a chorar. Ele pergunta se realmente se tornou forte. Ambas as garotas assentem com a cabeça. Zoid observa e fica zangado, irritado com o que ele chama de conversa mole. Ele insiste que Aang ainda é apenas um verme inútil, não diferente dele. Dark Aang concorda, mas o verdadeiro Aang começa a falar. Ele admite que sempre achou que o mundo estava quebrado, onde o valor de cada um era baseado apenas em suas habilidades. Ele também acreditava nesse sistema. Ele pensava que as garotas o tornavam forte, mas agora vê que elas escolheram acreditar nele mesmo, quando ele não acreditava em si mesmo. Naquele momento, Aang toma uma decisão. Seu corpo começa a brilhar, a magia flui através dele. Ele declara que se tornará a pessoa em quem as garotas sempre acreditaram. Zoid está confuso com o aumento repentino de poder do Aang. Uma das garotas explica que Aang está usando 100% de seu poder espiritual pela primeira vez. Zoid não aceita. Ele avança, mas Aang se move mais rápido, dando uma cotovelada em Zoid e jogando-o no chão. Zoid tenta contra-atacar, mas seu ataque é parado pela barreira de Aang. Chocado, Zoid não entende por que o escudo não quebrou como antes. A garota lhe conta a verdade. Ele está usando apenas 10% de seu poder espiritual. Aang está usando tudo dele. Frustrado, Zoid grita para seu criador lhe dar mais poder. Seu corpo começa a mutar. Espinhos crescem maiores por suas costas. A forma dele se torna ainda mais monstruosa. Ele afirma que agora é o mais forte e avança. Aang invoca sua espada. Sem hesitar, ele usa seu poder espiritual para expulsar a influência da quimera de Zoid, forçando-o a voltar à forma humana. Zoid desaba confuso. Ele não entende porque Aang ainda o ajudaria. Um sorri dizendo, não é preciso força para ajudar os outros. Ele diz que conseguiu mudar e acredita que Zoid também pode. Zoid abaixa a cabeça. Sua voz treme. Ele estende a mão e pega a de Aang. Os guardas chegam e levam Zoid. Ao saírem, Aang começa a se perguntar se alguém deu poder espiritual a Zoid aproveitando-se de seu coração fraco. Ele começa a refletir sobre o passado, no momento em que Zoid o deixou para trás. Depois de pular do penhasco, Aang pousou no fundo da masmorra. A área era estranha, completamente diferente dos níveis superiores. Uma enorme árvore estava no meio, com água cristalina fluindo ao redor. Ele estava gravemente ferido pela queda, mas antes de perder a consciência, a elfa que ele havia salvado anteriormente apareceu ao seu lado e beijou suavemente sua testa. Minutos depois, Aang acordou. Para sua surpresa, todos os seus ferimentos estavam curados. Ele imediatamente usou a avaliação na água e descobriu que era um item de nível S, Água da Árvore do Mundo, capaz de curar qualquer ferida ou doença. Chocado, ele usou sua habilidade na própria árvore. Isso confirmou suas suspeitas. Esta era uma árvore do mundo, a lendária fonte de todo o poder mágico no mundo. Ele agradeceu silenciosamente à árvore por salvá-lo e tomou um momento para decidir o que fazer a seguir. Ele notou algo incomum, não havia monstros na área. Todo o calabouço inferior estava silencioso. Após algum tempo, ele encontrou uma grande porta. Ele acreditava que isso poderia levar a uma saída. Sem armas por perto, Aang pegou uma pedra caso precisasse se defender. Enquanto ele caminhava, continuava surpreso com a ausência contínua de monstros. Mas de repente, uma dor aguda atingiu seu ouvido. Ele tropeçou e viu sua orelha caída no chão. Ao alcançá-la, 2 de seus dedos também caíram. Em pânico, ele examinou a área e avistou uma foice próxima. Usando a avaliação, ele a identificou como um monstro de rank S. Era uma criatura conhecida por brincar com sua presa. O monstro de repente pulou nele e começou a cortá-lo. Aang tentou escapar, mas o monstro se preparou para acabar com ele. Antes que pudesse atacar novamente, a criatura congelou e começou a entrar em pânico. Aang se virou e viu que estava sendo esmagada no chão. Ele usou a avaliação mais uma vez. Ali estava um urso da morte gigantesco, um predador de rank S. Parecia furioso. Num instante, o urso passou suas garras pelo rosto de Aang. Incapaz de ver, Aang tentou rastejar novamente, mas o urso o agarrou e começou a apertar. Aang acreditava que aquele seria seu último suspiro, mas então a cabeça do urso foi subitamente separada de seu corpo. Aang desmaiou de exaustão. Quando ele acordou, estava de volta na câmara da Árvore do Mundo. Todas as suas feridas desapareceram. Seu olho e ouvido estavam totalmente restaurados. Ao se sentar, ele viu uma bela elfa sentada calmamente na sua frente. Por um momento, ele ficou sem palavras. Outra menina aparece e começa a reclamar imediatamente. Antes que ela possa dizer mais, a elfa quieta tira uma xícara de chá e entrega a Aang.
Aang tenta perguntar quem eles são, mas a outra garota o obriga a beber o chá sem explicação. Depois que ele termina, ele pergunta se são eles que o salvaram. A garota reclamona responde primeiro de forma rude. Ela diz que nunca quis salvá-lo, mas a quieta chamada Yuri implorou para que ela fizesse isso. Aang agradece Yuri, mas antes que ele possa dizer mais, a outra garota começa a bater nele por flertar com a filha dela. Aang fica confuso com isso e pede esclarecimento. A mulher se apresenta como Úrsula, a guardiã da Árvore do Mundo. Ela explica que existem 9 árvores do mundo espalhadas pelo mundo, cada uma com seu próprio guardião. Neste caso, ela tem estado de olho em Yuri desde que se enraizou aqui. Aang está surpreso. Ele pensava que Yuri era humano. Úrsula explica que Yuri não é humana, ela é o espírito da Árvore do Mundo. Aang se aproxima de Yuri e pensa silenciosamente que sua beleza agora faz sentido, mas Úrsula interrompe, batendo nele novamente e exigindo que ele devolva seu olho. Aang está confuso até se lembrar do Urso da Morte que o feriu antes. Úrsula explica que para curá-lo, eles usaram gotículas da Árvore do Mundo. Como seu olho foi destruído, criaram um olho espiritual protético usando o poder da árvore. Aang não entende por que Yuri queria ajudá-lo tanto. Úrsula diz que é porque quando ele caiu pela primeira vez e viu a árvore, ele a agradeceu. A maioria das pessoas que caem nesse abismo escondido acaba machucando a forma de árvore de Yuri, arrancando folhas ou quebrando galhos quando percebem que ela é a Árvore do Mundo. Aang foi o único que genuinamente a agradeceu e foi embora pacificamente. Ao ouvir isso, Aang agradece sinceramente a Yuri novamente por salvá-lo pela segunda vez, e tenta mostrar sua gratidão. Úrsula diz para ele se apressar e ir embora, mas Yuri começa a chorar. Ela sabe que Aang não vai sobreviver se ele sair agora. Sem escolha, Úrsula concorda em treinar Aang até que ele se torne forte o suficiente para sobreviver contra monstros de classe S. Antes de começarem, Úrsula avisa que não aceitará esforços fracos. Aang promete dar tudo de si. O treinamento começa imediatamente. Úrsula o joga na batalha contra um monstro de classificação S. O objetivo é que Aang use seu novo olho espiritual com avaliação para aprender a desviar sob pressão extrema. Ele percebe que esta é sua chance. Se ele se machucar, Úrsula pode curá-lo, e ele pode usar a experiência para tornar a avaliação uma segunda natureza. Após uma semana de batalhas incessantes, ele aprende a acompanhar os movimentos dos oponentes com precisão, mas Úrsula diz que não é suficiente. Ela diz a ele que agora deve derrotar o monstro de classificação S usando apenas uma espada de madeira feita da Árvore do Mundo. Ele acredita que será fácil, mas rapidamente percebe que, embora consiga ver os movimentos do inimigo, seu corpo ainda não consegue se mover ou atacar rápido o suficiente. Seguindo as instruções de Úrsula, ele aprende a usar o efeito de câmera lenta do olho espiritual para realizar um ataque preciso em um único golpe. Depois de derrotar o monstro, Úrsula faz com que ele enfrente vários outros para aguçar seus instintos de controle. Em seguida, ela começa a segunda fase do treinamento. Desta vez, ele deve usar a avaliação não apenas para identificar as habilidades do inimigo, mas para copiá-las e aprendê-las através do olho espiritual. Ele tenta isso em um monstro e ganha com sucesso uma habilidade de aumento de velocidade. Mas quando corre, seus músculos se rasgam devido ao esforço. Úrsula usa seu conhecimento de condicionamento corporal para curá-lo repetidamente, enquanto ele continua correndo, até que seu corpo se adapte. Mais tarde, ela permite que ele avalie suas habilidades e copia a habilidade de encantação descartada de nível S, que permite a ela usar magia instantaneamente sem cantar. Ele também copia um feitiço de bola de fogo e passa semanas treinando até conseguir lançar 1000 bolas de fogo de uma vez. Uma vez satisfeita, Úrsula finalmente permite que Aang enfrente o Urso da Morte para se vingar. Sem hesitar, Aang localiza o monstro e ataca com uma barragem completa de bolas de fogo. Mas sua mira é terrível. Ele usa sua habilidade de velocidade para se colocar atrás do urso e lança um poderoso feitiço de vento, desequilibrando a fera. O urso resiste e lança um contra-ataque, mas Aang termina com uma onda final de milhares de bolas de fogo, destruindo-o completamente. Aang está feliz por finalmente ter vingado o Urso da Morte, mas Úrsula o informa que agora é hora de voltar à superfície e usar suas novas habilidades para derrotar qualquer coisa em seu caminho. Antes de partir, Úrsula lhe diz para ser grato. Yuri deu a ele parte do núcleo espiritual da Árvore do Mundo. Úrsula usa magia para fundir o núcleo em seu olho, revelando que agora se tornou o olho do Deus Espírito. Aang se vira para agradecer Yuri, mas ela não está em lugar nenhum. De repente, ela aparece e explica que esteve dentro do novo olho dele o tempo todo. A partir de agora, ela viajará com ele em sua jornada. Como presente final, Úrsula lança um feitiço de armazenamento infinito na mão de Aang e dá a ele uma espada espiritual feita da Árvore do Mundo. Então, sem aviso, ela esfaqueia o outro olho dele com a espada e o força a engolir uma pedra filosofal. Este item conecta a mente de Aang à consciência de Úrsula e permite que ela veja através dos olhos dele. Pouco antes de partir, Aang pergunta a Yuri o que ela quer fazer no mundo exterior. Ela diz que quer encontrar suas irmãs. Úrsula então revela que a Árvore do Mundo original foi dividida em 9 partes, cada uma colocada dentro de uma masmorra e guardada por um espírito diferente. Aang concorda em ajudar Yuri a se reunir com suas irmãs. Com a orientação de Úrsula, ele começa a sair da masmorra. Ao longo do caminho, ele derrota vários monstros de classe S e absorve suas habilidades. Eventualmente, ele chega a uma porta massiva. Úrsula diz a ele que o chefe da masmorra está atrás dela e derrotá-lo é a única saída. Dentro, Aang encontra um monstro de pedra enorme. Ele não espera. Ele usa sua habilidade de velocidade para se aproximar, bloqueia o ataque com sua força aumentada e contra-ataca com uma habilidade de veneno dissolvente. O monstro fica furioso e bate no chão, mas Aang consegue se esconder. Úrsula o aconselha a usar seu feitiço supremo. Concorda e lança golpe nova, uma fusão de magia de vento, fogo e raio. O feitiço de Rank S derrota o chefe com um único golpe. Yuri aparece para curar e parabenizá-lo, mas Úrsula interrompe.
dizendo-lhe para se apressar e avaliar as habilidades do chefe. Então ela fica ainda mais animada porque quer que ele avalie o núcleo da masmorra. Quando ele faz isso, Úrsula instantaneamente se teletransporta para o lado dele, confuso em pergunta como. Ela explica que como a árvore do mundo agora vive em seu olho esquerdo, ela pode aparecer perto dele quando necessário. Usando o núcleo da masmorra, Úrsula melhora o olho do deus do espírito, dando a Ayn a habilidade de avaliar o tempo do contra-ataque inimigo. Eles rapidamente deixam a masmorra e chegam a uma floresta próxima. De repente, ouvem um grito. Monstros estão atacando uma carruagem. Yuri e Úrsula se escondem dentro do olho de Ayn, enquanto ele usa sua velocidade para entrar e derrotar os inimigos. Após a batalha, ele absorve as habilidades dos monstros, e as garotas reaparecem para curar os soldados feridos. Entre o grupo, Ayn nota um homem e uma garota. Quando ele se aproxima, a garota corre até ele e o abraça, chamando-o de seu herói. Ayn está confuso, mas o homem se apresenta como Jasper, e a garota como Cláudia, a terceira princesa do reino. Eles escoltam Cláudia para casa, onde ela tenta agradecer Ayn novamente, mas Yuri a impede de abraçá-lo, afirmando que ela é a esposa autoproclamada de Ayn. Cláudia não se incomoda. Ela diz que está bem em ser a segunda esposa. Jasper então chama Ayn de lado para conversar em particular. Ele suspeita que o olho de Ayn seja na verdade um núcleo de espírito. Ayn confirma, Jasper explica que a Árvore do Mundo uma vez usou seu poder para selar o Senhor dos Demônios, e depois disso, ela se despedaçou, deixando para trás apenas alguns núcleos espirituais. Uma pergunta se Jasper tem alguma pista sobre os núcleos restantes. Jasper diz que sim. Ayn não perde tempo. Após receber a dica de Jasper, ele imediatamente vai para o local do calabouço secreto. Yuri parece ansiosa, mas Ayn a tranquiliza. Ele está determinado a encontrar todas as suas irmãs. Uma vez lá dentro, ele rapidamente fica sem saída. Úrsula nota algo estranho. Há um feitiço de teletransporte escondido na parede e ela diz a Ayn para tocá-lo. Ele segue as instruções dela e de repente é teletransportado para uma enorme floresta, mas Úrsula explica que o que ele está vendo não é real. É tudo uma ilusão. Antes que Ayn possa reagir, eles ouvem uma voz familiar cumprimentando Yuri. Yuri a reconhece instantaneamente. É a Pina, a irmã mais nova dela. Pina parece curiosa, questionando por que Yuri estaria viajando com um humano. Para testar sua força, ela diz para eles chegarem ao fim do calabouço, se puderem. Ela os avisa para desistirem, dizendo que o lugar está cheio de monstros de rank S e armadilhas mortais. Aceita o desafio. Usando uma combinação de sua avaliação, olho espiritual e o conselho estratégico de Úrsula, ele evita todas as armadilhas e supera cada ameaça. Pina observa sem se impressionar. Ela esperava melhores resultados de suas armadilhas, mas agora é hora de enfrentar os monstros. Um após o outro, os monstros de nível S atacam, mas nenhuma de suas habilidades funciona contra Ayn. Graças às suas habilidades passivas, eles não têm efeito. Ele os derrota facilmente e absorve suas habilidades, limpando a masmorra em alta velocidade. Pina fica frustrada enquanto Ayn continua a derrotar monstros poderosos com um único golpe. Eventualmente, ele chega à sala do chefe. Lá dentro, ele ativa sua habilidade de voo para procurar o inimigo. Então, o chão começa a se mexer. De baixo sobe uma tartaruga gigante, enorme, blindada e poderosa. Lança uma bola de fogo, mas não surte efeito. A tartaruga contra-ataca com uma esfera de água, que Ayn bloqueia usando sua espada, guiado pelo seu tempo de avaliação. Mas algo parece errado. Seus ataques acertam, mas não causam o dano adequado. Eles parecem dispersos. Percebendo que algo está errado, Ayn de repente para de resistir e permite que a tartaruga ataque. Úrsula entra em pânico pensando que ele cometeu um erro, mas Ayn permanece calmo. Ele agora entende. É outra ilusão. Ele lança Dispel, quebrando a falsa imagem e revelando o verdadeiro chefe, uma pequena tartaruga bebê. Úrsula está impressionada, nem mesmo ela viu através da ilusão. Pina finalmente aparece novamente. Uma ameaça brincando relatar seu comportamento para Pina, outra irmã espiritual. Isso é o suficiente. A ilusão desaparece completamente e Pina abraça Yuri. Após se reunirem, Pina pergunta se pode se juntar a eles. Ela está cansada de ficar presa na masmorra e quer viajar também. Ela promete dar seu núcleo espiritual para Ayn como um sinal de confiança. Ayn concorda. Ele quer que todas as irmãs se reúnam. De repente, a tartaruga gigante se transforma em uma mulher. Ela se apresenta como Kurohime, a guardiã de Pina. Ayn fica surpresa, não apenas com sua transformação, mas também com o modo como Úrsula se torna extremamente educada com ela. Pina então dá a Ayn seu núcleo espiritual, e Kurohime entrega sua pedra filosofal. Isso atualiza o olho de Deus espiritual de Ayn para o nível 4, desbloqueando novas habilidades como artes oculares e o poder de avaliar e quebrar ilusões. Yuri fica cheia de alegria ao ser reunida com sua irmã. Promete silenciosamente a ela que irá encontrar as 6 irmãs restantes, não importa o que aconteça. De volta ao presente, Ayn está descansando após a batalha com Zoid quando Yuri de repente pede para ele beijá-la. Ele é pego de surpresa e não sabe como responder, mas Úrsula explica a situação. Ela diz a ele que após despertar como guardião, sua conexão com Yuri, o espírito da Árvore do Mundo, se tornou instável. Para consertar, eles devem realizar um ritual. Ayn assume que é algo formal, como um juramento de cavaleiro, mas percebe que as outras garotas estão estranhamente animadas. Todos saem. Tenta terminar o ritual rapidamente, mas então vê Yuri preparando os lábios para um beijo de verdade. Nervoso, ele entra em pânico, mas decide seguir em frente. No último momento, ele escorrega e acaba beijando a testa dela. De repente, seu olho espiritual de Deus de classe S evolui para olho divino de classe SS. Naquela noite, enquanto todos dormem, Ayn sente algo incomum. Ele sai e encontra um homem estranho parecido com um pássaro, que se apresenta como Falco, um barão do exército demoníaco.
Falco anuncia que está aqui para matar Aang. Aang diz a ele para ficar quieto porque ele está sendo muito barulhento, o que irrita o demônio. Falco ataca, mas é imediatamente lançado para longe por um único tapa poderoso. O segue pelo ar usando magia de voo e o elimina com uma bala helicoidal. Da luta, ele ganha da habilidade Ventos de Tempestade, mas ainda não entende por que Falco foi enviado para matá-lo. No dia seguinte, Aang visita o Palácio Real, palácio para acessar a Biblioteca Proibida, onde apenas a família real pode entrar. No entanto, com o relógio com o brasão real dado pelo rei, ele tem acesso. Ele descobre que ainda precisa da permissão do rei e do bibliotecário para entrar. Quando ele bate na porta e entra, Yuri tenta segui-lo, mas bate em uma parede invisível. Úrsula percebe que algo está errado. A barreira só permite humanos. Espíritos são completamente bloqueados. Ela tenta se teletransportar para o lado de Aang, mas falha. Aang decide seguir sozinho e começa a explorar a enorme biblioteca, mas encontrar informações específicas é difícil. De repente, uma garota cai do céu e Aang a pega. Ela se apresenta como Alice, a bibliotecária. Ela explica que estava lendo em uma plataforma flutuante quando caiu acidentalmente. Aang está confuso, mas ela confirma que supervisiona toda a biblioteca. Ela pergunta por que ele está aqui e ele explica que está procurando os locais de masmorras secretas para ajudar uma amiga a encontrar sua família. A Alice lhe dá um livro sobre masmorras escondidas. Ela o surpreende ao perguntar como Yuri está. Ainda está confuso sobre como ela sabe esse nome. Alice revela que também é um espírito da Árvore do Mundo, assim como Yuri. De repente, o guardião de Alice, Akehanne, chega e reclama por ser ignorado de novo. Aang diz a Alice que Yuri e Pina estão esperando lá fora e querem conhecê-la. No entanto, Akehanne explica que essa biblioteca está dentro de uma masmorra secreta separada conectada por um portão mágico ao castelo. Apenas humanos podem passar pelo portão e só com a permissão do rei e do bibliotecário. Akehanne também revela que a única maneira de Alice conhecer suas irmãs é se Aang encontrar a entrada física da masmorra e entrar por ela adequadamente. Aang pensa em simplesmente trazê-la, mas Akehanne diz que não funcionará a menos que Alice realmente queira sair. Aang pergunta gentilmente a Alice se ela quer conhecer suas irmãs. Ela não responde. Ele se desculpa, dizendo que entende seu medo. Ele já sentiu o mesmo, mas ele explica que Yuri, Pina e os outros o ajudaram a superar isso e promete apoiá-la da mesma forma. Ele se oferece para ajudá-la passo a passo e levá-la até elas com segurança. Sabendo que ela pode não confiar nele ainda, ele decide partir e usar o livro para encontrar a entrada da masmorra, prometendo retornar. No dia seguinte, Aang volta. Antes que ele possa dizer muito, Alice se levanta e diz que tomou sua decisão. Ela confia nele. Aang a pega e a leva para a Árvore do Mundo, onde recebe o núcleo espiritual de eles. No entanto, ele descobre que Akehanne não pode sair da biblioteca ou usar o teletransporte como os outros guardiões. Para ajudá-los, ela cria um clone de si mesma para acompanhar Alice na jornada. Juntos, eles começam a viajar pela masmorra, mas Aang rapidamente percebe o quão fraca Alice é. Ele acaba derrotando todos os monstros Rank S, incluindo o chefe da masmorra, e absorve suas habilidades. Eles voltam para casa logo depois. Lá, Aang observa a dinâmica do grupo. As irmãs espirituais e os guardiões interagem de maneiras incomuns, especialmente as garotas que correm para abraçar Aang. Cada uma delas está apaixonada por ele. Aang não tem ideia de como responder. Aang está pensando no que fazer com o dia quando é surpreendido por Megan por trás. Jasper se junta à briga e ambos bombardeiam Aang com amor antes de se acalmarem. Eles o informam que o rei fez um pedido especial para ele na guilda. Aang está confuso porque nunca imaginou que o rei faria um pedido especial para ele. Jasper pergunta a Aang se ele está familiarizado com demônios. Aang se lembra de ter conhecido Falco, que se apresentou como um barão entre as 5 classes da nobreza demoníaca, e ele admite que sabe sobre demônios. Megan revela que os demônios foram expulsos da sociedade humana há vários séculos, depois que os heróis construíram uma barreira dimensional. Apesar disso, tem havido um aumento de avistamentos de demônios no domínio de Raishik. Jasper revela que sua missão é destruir os demônios que estão causando estragos na área, para que não causem mais danos. O rei incumbiu Aang dessa missão porque aventureiros comuns não estariam à altura da tarefa, e Jasper acredita que o rei estava certo em seu julgamento. Aang reflete por um segundo e concorda em ajudar o povo de Raishik. Úrsula aparece porque não está satisfeita com a decisão de Aang. Ela o lembra que eles têm compromissos em outros lugares e não podem se dar ao luxo de ajudar estranhos. Aang reconhece o ponto dela, mas ele a lembra que ele também era um estranho para Yuri, e ela quando eles o ajudaram pela primeira vez. Aang relata sua experiência de enfrentar um inimigo esmagador, incerto se sobreviveria. Ele só está vivo porque Úrsula lhe deu uma mão e lhe deu uma saída. Agora ele tem que retribuir o favor e fazer o mesmo por quem precisar, mesmo que sejam estranhos. Yuri aparece e revela que apoia totalmente ajudar aqueles que precisam. Os outros também aparecem e concordam em ajudar Aang. Aang se volta para Úrsula para ver se ela mudou de ideia. Ela não pode deixar de ser conquistada por seu discurso fascinante. Ela concorda em ajudá-lo, especialmente porque Yuri também concordou. Aang encara Jasper e aceita a missão. Ele coloca sua capa e jura aniquilar todos os demônios que aterrorizam Raishik. Enquanto isso, Mia e seu pai se juntam ao povo de sua aldeia para sua visita periódica a Lord Hydra. Mia está faminta, assim como o resto da aldeia, e seu pai garante que ele está levando-a para algum lugar com muita comida. Mia presume que seu pai está levando-a para o céu para conhecer sua mãe, então ela está ansiosa para chegar ao destino.
Os aldeões chegam ao local da oferenda e Lord Hydra emerge para receber sua oferenda. Os aldeões se curvam e o pai de Mia a força a se aproximar de Lord Hydra para que ele possa levá-la ao céu para ver sua mãe. Mia concorda em ir com a condição de que seu pai não chore como fez quando perderam sua mãe porque ela não estará lá para enxugar suas lágrimas. Ela se despede e corre até Lord Hydra, mas seu pai não consegue mais conter sua culpa. Ele corre até ela e implora a Lord Hydra que o aceite em seu lugar. Mas Lord Hydra o lembra que o pacto os obrigava a trazer uma mulher como sacrifício a cada mês em troca de poupar sua aldeia. Agora que eles quebraram o pacto, Lord Hydra está pronto para causar estragos. Os aldeões entram em pânico e imploram desesperadamente ao pai de Mia para entregá-la. Lord Hydra perde a paciência e os atinge com vapores venenosos. Mia não consegue acreditar que um deus seria tão cruel com as pessoas que deveria proteger. Ela cai de joelhos, impotente, e Lord Hydra vai para o jantar, mas Mia grita por ajuda. Ayn chega a tempo e impede Lord Hydra de fazer um banquete de Mia. Ayn avalia Lord Hydra e descobre que ele pode gerar veneno. Ele também descobre que sua pele é coberta por um muco protetor composto de toxinas mortais. Ayn pede ajuda a Yuri e ela cura os aldeões infectados com veneno. Mia se reúne com seu pai agora que ele está curado. Lord Hydra fica pasmo que Ayn de alguma forma conseguiu neutralizar seu veneno apenas olhando para os aldeões. Até mesmo Ayn está surpreso com o quão potente é a habilidade mágica de Yuri agora, após seu olho subir de nível para um nível divino. Ele dá aos aldeões a chance de escapar enquanto lida com Lord Hydra. Os aldeões não acolhem sua ideia de fugir porque sabem que não fará diferença. Lord Hydra elogia os aldeões por terem uma boa visão. Ele revela que Ayn é insignificante demais para fazer a diferença, mas Ayn está determinado a provar que ele está errado. Ayn desembainha sua espada e Lord Hydra zomba dele por ter o QI de uma estrela do mar, porque uma espada não é a melhor arma para combater ataques venenosos. Ayn o cala com um golpe rápido que se transforma em múltiplos golpes. Lord Hydra é instantaneamente transformado em manchas de gosma que desmoronam no chão. Os aldeões agora reconhecem Ayn como o antigo matador de dragões que reside na capital. Ayn imbuiu preventivamente sua espada com a cura de Yuri para combater o veneno de Lord Hydra, o que tornou seus golpes tão eficazes contra ele. Úrsula o elogia por sua engenhosidade e Ayn pode acreditar que ela realmente o elogiou. Os aldeões o cercam e agradecem por salvá-los, mas ele dispensa seus agradecimentos porque fez o que qualquer um teria feito. Ele informa aos aldeões que veio procurando o senhor de seu domínio. O clima entre os aldeões de repente azedou, e Ayn está intrigado com essa mudança repentina. O pai de Mia agradece a Ayn, porque eles teriam morrido se ele não tivesse intervindo. No entanto, ele revela que eles estariam melhores se tivessem sido deixados ao seu destino nas mãos de Lord Hydra. Os aldeões se viram para ir para casa, mas Mia volta correndo para Ayn e expressa sua gratidão por salvá-los. Ayn está satisfeito por poder preservar os sorrisos em um rosto tão inocente, não importa quão temporário. Ele garante a ela que haverá novamente, e ela se despede. Ela volta correndo para se juntar aos aldeões, e Ayn decide visitar o Sr. Feudal. Ele chega à mansão do senhor, mas sente um pressentimento porque é o único lugar naquela região que é normalmente elegante. Ele está tão paranoico sobre o quão suspeito o lugar parece que ele ordena que todos entrem em seu olho para sua segurança. Ele entra na mansão do senhor e se apresenta em voz alta. Negan o recebe e o leva ao salão de jantar para um chá e sobremesa. Ayn se serve da sobremesa, mas é tão salgada que parece que ele acabou de tomar um balde de água do mar. Ele disfarça o terror ao qual suas papilas gustativas foram submetidas e mente para Negan que tem um gosto bom. Negan dá uma mordida e desmaia instantaneamente. Ele pede desculpas a Ayn e explica que a sobremesa ficou tão salgada porque ele confundiu sal com açúcar. Negan se culpa por sempre estragar tudo, não importa o que faça. Ele eventualmente se acalma e Ayn pergunta sobre os demônios que têm aparecido misteriosamente em seu domínio. Negan está surpreso com as informações de Ayn porque nunca ouviu falar de nenhuma presença demoníaca em seu domínio. Ele explica que seu domínio faz fronteira com Abysswood, onde vive uma multidão de monstros. Ele especula que quem relatou a presença do demônio confundiu um monstro com ele. Ele pede desculpas pelo inconveniente de viajar até lá por causa de informações falsas. Ele o manda de volta com a garantia de que não há problemas em seu domínio. Ayn se oferece para dar uma olhada ao redor para garantir que Negan não esteja enganado, especialmente porque ele derrotou Lord Hydra e conheceu os aldeões em um estado tão miserável. Negan entra em pânico ao saber que Lord Hydra foi derrotado. Ele explica que a presença de Lord Hydra impediu que outros monstros atacassem a aldeia. Mas agora que ele foi derrotado, a cidade será o paraíso dos monstros. Ayn revela que não podia ignorar a exigência de sacrifícios de Lord Hydra porque uma garotinha teria perdido a vida diante de seus olhos. Negan aponta que o sacrifício de uma vida por 100 era uma escolha com a qual eles estavam contentes em fazer. Negan aponta que a intervenção de Ayn só valeria a pena se ele permanecesse para proteger a aldeia permanentemente, porque eles não são fortes o suficiente para se proteger dos monstros em sua ausência. Negan revela que estava fazendo o que fosse preciso para proteger o domínio que herdou de seu falecido pai. Ele sai da sala em um ataque e Ayn deixa a mansão, repensando sua escolha. Yuri sai e consola Ayn. Ela o aconselha a fazer o que lhe parece certo em sua consciência. Negan consulta Shadow e o informa que Lord Hydra foi morto,
Ele busca desesperadamente uma solução porque Lord Hydra seria difícil de substituir, mas Shadow revela que o principal problema que eles precisam resolver é Ain. Ele encarrega Negan de derrubar Ain porque ele é o verdadeiro demônio que precisa ser derrotado para proteger Reisha. Negan não acha que está à altura do desafio, mas Shadow o convence de que ele pode fazer isso. Então ele concorda em seguir seu plano. Ain chega à aldeia e caminha até as paredes externas desmoronadas que foram negligenciadas por anos. Também não há soldados na torre de vigia, e Ain percebe que os aldeões estão vulneráveis a ataques de monstros há anos. Ele se aproxima de uma aldeã e se apresenta. Ele tenta perguntar sobre o Senhor da Terra, mas ela foge com medo, alegando que não sabe de nada. Ain conclui que os aldeões têm medo de Negan, mas ele não pode desistir depois de ter chegado tão longe. Ele caminha até outro aldeão e o aldeão o reconhece como a pessoa que derrubou o Lord Hydra. Ele revela que vários aventureiros e soldados os visitaram, mas não fizeram nada para ajudá-los porque a tarefa era assustadora demais. O aldeão tem certeza de que Ain seguirá seus passos e também lhes dará as costas. Ele aponta para o campo à sua frente e revela que os monstros destruíram o lugar depois que Lord Hydra foi derrotado. Sem terra para cultivar, os aldeões inevitavelmente morrem de fome ou são comidos por monstros. Ele aconselha Ain a voltar para casa e deixá-los ao seu destino, mas Ain usa artes da terra para revitalizar o campo. Ele conjura sementes universais para cultivar plantas no campo. Ele volta sua atenção para as paredes externas desmoronadas e usa artes da terra para criar uma parede maior para impedir que a aldeia seja invadida por monstros. Ain pede ao aldeão para avisá-los se eles precisarem de alguma coisa. Ele o incentiva a ter a determinação de viver, não a determinação de morrer. Ain implora ao aldeão para permitir que ele ajude, e sua oferta faz o aldeão rir tanto que traz lágrimas aos seus olhos. Isso lembra da época em que o pai de Negan fez tal oferta. O pai de Negan lidava com os assuntos do domínio tão bem, mas as coisas pioraram depois que Negan assumiu o controle. Por volta dessa mesma época, Lord Hydra apareceu e Negan fez o pacto sozinho, sem consultar os aldeões. As defesas da aldeia foram reduzidas a escombros e ele aumentou seus impostos a uma quantia insuportável. As pessoas que protestaram contra Negan e o visitaram para dialogar nunca mais voltaram. No entanto, a esperança dos aldeões pelo futuro foi restaurada graças a Ain. Ele promete se agarrar a essa esperança e Ain promete não fazê-lo se arrepender. Ain sente uma horda de monstros atacando a aldeia e ele sai para encontrá-los porque não há como deixá-los tocar nos aldeões. Ain busca desesperadamente uma linha de vida para derrotar a multidão de monstros que se aproxima da aldeia. Ele olha para alguns aldeões que estão parados perto das paredes desmoronadas, olhando para os monstros. Eles se renderam ao seu destino, mas Ain não vai desistir tão facilmente. Ele ordena que Yuri volte para seus olhos e avisa os aldeões para se afastarem. Ele voa para o ar para obter um melhor ângulo de ataque à horda iminente. Ele os ataca com uma explosão mágica e derruba centenas de monstros, mas mais monstros rapidamente substituem os caídos. Os monstros saltam sobre ele, mas ele sai do caminho deles. Os monstros trabalham juntos no ar e mudam sua trajetória para atacar Ain novamente. Desta vez, ele os avalia e os abate. Ele voa mais alto no céu e conjura um poço de gravidade para eliminar o monstro no chão. Ele invoca uma hélice e destrói os monstros presos dentro de seu alcance. Um monstro se aproxima furtivamente de Ain e tenta atacá-lo, mas Ain o detecta e não faz um no reverso. Ele cria miragens para atacar com ele e abate os monstros com cordas. Os aldeões recuam para a segurança da aldeia, mas eles se viram um por um para observar que Ain derrotou muitos dos monstros sozinho. Ursula o avisa que ele não pode continuar lutando assim, porque ele será o primeiro a desmaiar. Ain garante a ela que ele não vai desmaiar até eliminar todos os monstros. Ain invoca um corte de luz e estende seu alcance muito além do que ele está acostumado. Úrsula está preocupada que ele esteja se esforçando demais, mas Ain permanece decidido a derrubar os monstros, mesmo que isso lhe custe a vida. Ele não pode dar as costas e fugir agora, então ele tem que ir com tudo. Ele desembainha sua espada e abate todos os monstros dentro do alcance de seu ataque de luz. Ain continua lutando até o dia seguinte, até que ele finalmente derrota todos os monstros. Ele desmaia imediatamente depois disso e Yuri corre para o lado dele para curá-lo. Ain recupera suas forças e se senta, mas Mia o embosca com um abraço. Os aldeões saem para agradecer a Ain por salvar sua aldeia 2 vezes no espaço de 2 dias. Isso é mais do que seu senhor tem feito por eles há anos. O aldeão agricultor se aproxima e informa os outros que eles não podem continuar vivendo suas vidas como costumavam. Ele aponta que Ain arriscou sua vida para proteger, apesar de saber pouco sobre eles e não ter obrigações de fazê-lo. Enquanto isso, tudo o que eles fazem é amaldiçoar a si mesmos por ter azar e ficar sentados esperando o abraço frio da morte. Ele incentiva os aldeões a tomar seu destino em suas próprias mãos e lutar para fazê-lo acontecer, porque Ain acabou de mostrar a eles que tudo é possível se você se concentrar nisso. Os aldeões são encorajados pelas palavras do agricultor e se sentem corajosos o suficiente para pegarem armas para garantir seu futuro. Ain está satisfeito em ver que seu esforço foi tão impactante que restaurou a vontade de viver dos aldeões. Yuri o elogia por seus esforços e ele aponta que é tudo graças a ela. Ele relembra o primeiro encontro e o quão próximos eles ficaram desde então. Ela é quem lhe deu a coragem e a confiança que ele foi capaz de transmitir aos aldeões. Os aldeões interrompem sua discussão privada e informam que decidiram tomar as coisas em suas próprias mãos. Eles nunca mais permitiriam que Negan os mandasse. Mas de repente aparece e desafia o aldeão a repetir sua declaração. Ele caminha até Ain, mas o agricultor o impede e o informa que nenhum dos aldeões o seguirá mais.
Os outros aldeões o apoiam porque perceberam que Negan era um líder inútil depois que um estranho os defendeu melhor do que ele ao longo dos anos. Negan está desapontado com a facilidade com que Ain os enganou com sua fachada de ser seu herói. Ele revela que Ain é na verdade um demônio, porque não há como um humano normal ter eliminado Lord Hydra e derrotado a multidão de monstros sozinho. Ele especula que tudo isso é um esquema elaborado de Ain para assumir o controle do domínio de Rei Sheik. Negan garante a eles que ele nunca deixará Ain ter sucesso. Os aldeões rejeitam sua ajuda e aceitam de bom grado Ain como seu governante caso ele decida assumir o domínio. Eles têm certeza de que ele governará melhor do que a tirania a qual estão sendo submetidos atualmente. Negan não consegue entender o que está acontecendo porque tudo o que ele fez é proteger o domínio. O agricultor caminha até ele e explica que ele não está fazendo um bom trabalho em proteger seus domínios se ele está tão disposto a sacrificar seu povo. Ele aponta que um líder ideal lutará com e por seu povo, assim como seu pai fez um dia. Isso desencadeia memórias de seu pai e ele tem uma dor de cabeça latejante. Ele cai de joelhos e invoca Shadow de seu colar para ajudá-lo. Ele quer que Shadow convença os aldeões porque eles não acreditam nele. Ain avista o colar e o avalia, mas ele não consegue ler seu conteúdo porque uma habilidade de ocultação o obscurece. Negan abre o colar e Shadow sabe que finalmente chegou a hora de assumir o controle total do corpo de Negan. Ain avisa Negan para soltar o colar de espelho, mas é tarde demais. Uma névoa negra engolfa Negan e ele recua para seu plano mental para consultar Shadow. Ele pede conselhos a Shadow e Shadow o aconselha a continuar fazendo o que lhe é dito. Ele garante que as coisas vão melhorar com o tempo, mas ele tem que matar qualquer um que não o obedeça, assim como fizeram com seu pai, porque eles não serão de nenhuma utilidade para eles. Negan não entende do que Shadow está falando porque seu pai faleceu depois de sucumbir à sua doença. Shadow decide que é hora de revelar a verdade para Negan. No passado, quando o pai de Negan ainda estava vivo, ele saiu para ajudar pessoalmente os aldeões a lavrar seus campos. Negan sugeriu que eles fizessem uma pausa porque ele estava trabalhando por tanto tempo, e os aldeões expressaram sua gratidão ao pai por sair para ajudá-los pessoalmente. Negan estava tão orgulhoso de seu pai que esperava também crescer e ser amado. Como seu pai estava descansando, ele se ofereceu para ajudar à sua maneira, mas tropeçou e caiu. Ele tentou dispensar as preocupações dos aldeões, mas teve uma crise de tosse. Os aldeões estavam preocupados que ele tivesse adoecido novamente, mas ele garantiu que estava bem. Seu pai pediu que ele brincasse com seus companheiros, mas ele queria ajudar seu pai em vez disso. Seu pai se recusou porque era dever de uma criança brincar, não trabalhar. Negan cedeu e decidiu se aproximar das crianças. Ele perguntou às crianças se poderia se juntar a elas, mas elas o repreenderam porque tinham medo de que ele as infectasse com sua doença contagiosa. Ele tentou explicar que não era um vetor ambulante, mas as crianças fugiram antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Ele desceu um beco e encontrou alguns aldeões conversando sobre ele. Eles estavam desconfiados de Negan porque ele não se parecia com seu pai e estava constantemente adoecendo. Havia também um boato de que Negan era um enjeitado tirado de Abysswood. Negan percebeu que não era filho de seu pai, o que explicava porque ele sempre foi fraco e desajeitado. Ele percebeu que nunca estaria à altura dele e chorou em uma poça de água no beco. A poça ficou escura e Shadow se manifestou. Ele apontou que Negan não tinha que ser como seu pai, porque ele poderia fazer as coisas à sua maneira. Negan confrontou Shadow e perguntou quem ele era e por que se parecia com ele. Shadow se apresentou como seu amigo imaginário, mas avisou Negan para manter sua existência em segredo ou ele desapareceria. Negan estava feliz em fazer seu primeiro amigo e não queria perdê-lo, então concordou com as condições de Shadow. A partir daquele dia, Negan passava o dia todo com Shadow e eles faziam tudo juntos. Uma manhã, ele perguntou a Shadow o que ele queria fazer por diversão, e Shadow sugeriu fazer uma corrida para ver quem adormecia mais rápido. Shadow viu seu pai tirando uma soneca incomum em seu escritório. Ele caminhou até ele para ter certeza de que ele estava bem, e seu pai lhe disse que algum miasma de monstro o afetou, mas ele estava bem. A desculpa de seu pai não foi suficiente para convencê-lo. Ele voltou para seu quarto e expressou preocupações a Shadow sobre seu pai porque ele parecia tão cansado. Negan viu uma oportunidade para seu plano. Ele revelou que conhecia uma erva medicinal que curava a fadiga. Ele sugeriu que Negan preparasse alguns usando um guia medicinal que ele conseguiu para ele. Negan fez a erva e deu para seu pai, e ele o agradeceu por isso. Ele tomou um gole e instantaneamente sentiu uma sensação de alívio. O pai de Negan o aconselhou a nunca perder seu coração bondoso, porque ele seria um bom senhor quando ficasse mais velho. Apesar de alegar que se sentia melhor naquele dia, a condição do pai de Negan piorou a cada dia que passava. Negan continuou dando o remédio infundido com a erva para seu pai, esperando que ele melhorasse. Um dia ele entrou para dar a ele a bebida de sempre, mas tudo o que ele encontrou foi um cadáver. Negan chorou por dias, mas Shadow não teve simpatia por ele. Ele se perguntou quanto tempo Negan continuaria chorando antes de superar a perda de seu pai. Negan se sentiu perdido porque não tinha certeza se seria capaz de proteger Reixak sozinho. Shadow garantiu que ele compensaria tudo o que ele não tinha, então ele não tinha que se preocupar. As garantias de Shadow consolaram Negan, e ele o agradeceu por estar sempre lá por ele em momentos de necessidade. Shadow dispensou seus agradecimentos porque era para isso que os amigos servem. Negan ainda não entende a grande verdade que Shadow estava tentando revelar. Shadow está desapontado que ele tem que explicar para ele por causa de sua incrível ingenuidade. Ele explica que matou seu pai com suas mãos, mas Negan afirma que seu pai foi morto por sua doença. Shadow explica que o tônico que ele continuou dando a seu pai não era uma erva medicinal, mas uma erva venenosa.
Negan não acredita nele porque a literatura herbal disse que o plano era usado para curar a fadiga, e Shadow revelou que alterou o texto para se adequar a seus planos. Shadow aponta que a droga que ele fez ainda poderia ser categorizada como uma cura para a fadiga, porque uma pessoa não pode sentir fadiga quando está morta. Shadow admite que também mentiu quando disse que Ain era o demônio. Ele confessa que ele é o verdadeiro demônio e planejou assumir o controle do pai de Negan e estabelecer uma rota para exportar humanos para seu reino, mas ele nunca foi vulnerável. Shadow decidiu ir para a próxima melhor coisa. Ele foi capaz de manipular Negan tão facilmente e transformá-lo em um peão porque ele estava desesperado por um amigo, embora eles não fossem relacionados por sangue. Shadow aponta que Negan e seu pai encontraram um terreno comum na estupidez porque seu pai permitiu que seu filho o matasse. Isso quebra Negan e ele perde o controle de sua consciência. Shadow se funde com Negan completamente e assume o controle de seu corpo. Ain chama Negan, mas Shadow revela que Negan não está mais no controle de seu corpo. Ele se apresenta a Ain como um demônio visconde. Ain não pode acreditar que está cara a cara com um demônio. Ain pergunta a ele sobre o paradeiro de Negan e Shadow revela que ele está tendo um colapso mental dentro de seu corpo. Ele não pode acreditar que foi tão fácil assumir a consciência de Negan depois de mexer um pouco com seus sentimentos. Shadow culpa Ain pela situação de Negan porque as coisas estavam indo bem quando Shadow estava controlando-o como um fantoche para enfraquecer as defesas do território e enviar os humanos para o reino dos demônios. Assim que Ain decidiu se intrometer em suas atividades, ele estragou seus planos, então ele teve que improvisar. Agora ele tem que matar Ain sozinho, mas ele o avisa para não subestimá-lo. Ele revela que não é como Falco, que é todo músculo e nenhum cérebro. Shadow planeja manipular as emoções de Ain porque ele sabe que não pode machucar Negan, o que lhe dá uma grande vantagem. Shadow ataca Negan com seus tentáculos de sombra, mas ele se esquiva. Ele decide restringir Shadow já que não pode machucá-lo, então ela invoca um escudo ao redor dele. Mas Shadow sai dele como se fosse feito de papel machê. Ele o informa que suas técnicas espirituais são inúteis contra ele, porque os demônios têm um contra-ataque para todos os feitiços dessa natureza. Ain considera usar tanta energia espiritual para sobrecarregar Shadow que ele não consegue quebrá-lo. Mas Shadow não dá a ele tempo para criar um plano viável. Ele cria sombras que se transformam em monstros e atacam os aldeões. Ain rapidamente persegue os monstros e os abate antes que eles possam prejudicar os aldeões. Ele estabelece uma barreira temporária para retardar Shadow e aconselha os aldeões a irem para outro lugar porque eles não estão seguros perto de Shadow. Shadow invoca mais monstros e rompe a barreira. Os monstros tentam atacar os aldeões, mas Ain cria miragens de si mesmo que protegem os aldeões. No entanto, um aldeão infeliz é agarrado por um monstro. Seus gritos chamam a atenção de Ain e ele tenta encontrar uma solução. Shadow aproveita essa distração e desfere um golpe devastador com seus tentáculos de sombra. O golpe o joga para trás e Shadow continua incomodando-o com golpes, mas ele os bloqueia. Ele decide contra-atacar seus golpes, mas ele se lembra que machucaria Negan se o fizesse. Ele opta por lançar um feitiço defensivo para receber os golpes de Shadow, mas o feitiço que ele lançou o deixa imóvel. Ain entra em pânico porque está sem opções. Shadow está ficando entediado porque Ain não é nada além de um saco de pancadas. Ele revela que a única maneira de libertar Negan de seu controle é matá-los ambos. Ele zomba de Ain por não ser homem o suficiente para tomar a decisão difícil e escolher o menor dos males. Ele aponta que se Ain apenas matasse ele e Negan, ele salvaria centenas de aldeões do ataque de monstros. Ain se recusa a aceitar essa oferta porque uma vida é igualmente importante que 100. Ele chama Negan e tenta provocá-lo para lutar com Shadow pelo controle, mas Shadow revela que fechou seu coração, então gritar seu nome é inútil. Ain dissipa seu feitiço defensivo e avança sobre Shadow. Shadow continua socando e Yuri o aconselha a recuar porque sua cura não consegue acompanhar o dano que ele está sofrendo. Ain se recusa a recuar. Ele alcança Shadow, o agarra e desfere uma cabeçada que o derruba. Negan se senta em seu recinto repreendendo a si mesmo. Ele se culpa por machucar tantas pessoas e não acha que merece continuar vivendo. A voz de Ain invade seu recinto, mas ele não presta atenção porque perdeu o controle de sua consciência. Ain continua chamando-o para lembrá-lo de que ele só queria proteger o domínio de Rei Shak. Ele tem certeza de que ele tem intenções genuínas de proteger o domínio e ele o carrega para se lembrar do que o motivou tanto que ele queria manter o domínio seguro. Essas palavras penetram no recinto e trazem Negan de volta aos seus sentidos. Ele relembra que sua motivação para proteger o domínio era para que ele pudesse ser como seu pai, mas isso não era tudo. Os sorrisos dos aldeões quando seu pai era o líder do domínio eram algo que ficou com ele. Ele também queria colocar sorrisos em seus rostos, assim como seu pai fez. Dentro da aldeia, os aldeões estão sendo aterrorizados pelos monstros soltos. O agricultor se levanta para enfrentá-los e os derruba. Ele reúne outros aldeões e os reúne para ajudar Negan a escapar do controle de Shadow. Os aldeões culpam Negan por sua situação, mas o agricultor os exorta a não julgá-lo por suas ações, porque ele estava sendo controlado. Os aldeões concordam em ajudá-lo primeiro e descobrir todo o resto mais tarde. Dentro de seu recinto, Negan decide assumir seus erros, mas ele não vai pegar o caminho mais fácil desejando a morte.
Em vez disso, ele aceitaria seu papel como governante de Rayshik e expiaria seus pecados com os dias restantes de sua vida. Shadow recupera a consciência e informa Ain que sua resistência é fútil, pois tudo o que ele está fazendo é machucar Nigun. Ele tenta atacar Ain, mas seu corpo de repente para de se mover. Ele avisa Nigun para parar de lutar porque eles estão presos um ao outro para sempre. Nigun fica feliz em ouvir isso. Ele saca sua faca e se esfaqueia. Ele revela que sempre soube que Shadow era mais do que um reflexo, mas ele fez vista grossa porque Shadow era o único amigo que ele tinha. Negan aponta que, apesar de todo o mal que Shadow fez, ele ainda o vê como um amigo. Mas Shadow está enojado. Ele revela que Negan é um molenga sem esperança que nunca conseguiria redenção. Já que Negan está determinado a tirar a própria vida, Shadow decide partir. Ele sai pulando na esperança de retornar um dia para realizar sua vingança. Ele vê Mia por perto e decide usá-la como seu próximo fantoche, mas a espada de Ain de repente o divide ao meio. Ain corre para o lado de Negan e retira a faca. Ele usa a habilidade de Yuri para curá-lo e implora para que ele não desista, mas Negan não responde. Ain perde a esperança, mas Yuri aparece e continua tentando curar Negan porque ela tem certeza de que podem alcançá-lo. Ain decide se juntar a ela para garantir que Negan não morra. Eles continuam infundindo seu feitiço de cura em Negan e o exortam vocalmente a retornar. A voz deles chega a Ligon e suas feridas de repente se curam. Ele se senta confuso porque deveria estar morto. Ain e Yuri o abraçam para recebê-lo de volta, mas ele fica com raiva. Ele os empurra e exige saber por que o salvaram. Ele finalmente havia recebido a punição por seus pecados. Agora eles o roubaram desse encerramento. Ain o tira disso, lembrando-o de que ele não vai sacrificar uma vida pelo bem de outras. Os aldeões apoiam Ain. Eles voltaram para ajudar porque não seriam melhores do que o demônio se o tivessem deixado para morrer. O fazendeiro aponta que morrer não é expiação por seus pecados, é apenas um mecanismo de fuga. A única maneira de expiar seu pecado é pagar pelo que ele fez aos aldeões e enfrentar sua ira residual. Negan percebe que fez a escolha errada para a absolvição. Ele pede desculpas aos aldeões e agradece a Ain por lhe dar outra chance de redenção. Redenção. Yuri fica feliz por Yuri, mas de repente perde o equilíbrio. Ain a pega a tempo e percebe que ela usou tanta energia para curar Nigun que mal consegue ficar de pé. Ele a pega no colo e agradece por estar com ele todo esse tempo. Ele tem certeza de que teria se tornado como Nigun se tivesse conhecido Shadow em vez de Yuri. Ele a coloca para descansar perto de uma árvore, mas ele está furioso que os demônios estão explorando as fraquezas das pessoas para tirar vantagem delas. Ele jura fazê-los pagar por cometer um pecado imperdoável. Úrsula aparece para cuidar de Yuri enquanto Pina e Alice montam guarda. Shadow troca de pele e se transforma em um pequeno réptil. Ele começa a rastejar para longe, mas Alice sente que algo está errado. Ela informa Pina e ela imediatamente sente que Shadow está tentando escapar. Ela o prende dentro de sua barreira e Ain é atraído por eles. Eles se perguntam o que está acontecendo e Pina revela que Shadow estava tentando escapar. Ain ordena que eles fiquem atrás dele porque Shadow ainda pode ser perigoso. Ele o interroga e exige saber por que os demônios querem desesperadamente que ele morra. Shadow se recusa a dedurar seus demônios, então Ain decide obliterá-lo. Shadow o impede e promete contar tudo se Ain garantir que ele saia vivo. Ain concorda com sua condição, mas Úrsula não acha que é uma boa ideia. Ain a convence a concordar e Shadow revela que os demônios estão mirando nele porque uma ordem foi emitida. Ain exige saber quem emitiu a ordem. Shadow mal consegue pronunciar o nome antes que sua cabeça exploda. Úrsula revela que seu inimigo é mais inteligente do que eles pensavam, pois tomaram medidas de precaução para garantir que informações vitais não caíssem em suas mãos. Ao entardecer, Ain reúne os aldeões e os informa que eles estão seguros agora porque Shadow está morto. O fazendeiro agradece a Ain por salvá-los e permitir que eles sigam em frente. Os outros aldeões o aclamam como um herói, mas Mai está triste porque Ain está os deixando. Ain promete visitá-los regularmente e Mai se anima. Negan caminha até Ain e admite que nunca poderia agradecê-lo o suficiente mesmo que tentasse. Ele sabe que não está em posição de pedir favores, mas implora que ele continue a apoiar Rayshik de qualquer maneira que puder. Ele aponta que eles nunca seriam capazes de impedir o ataque constante dos monstros sem a ajuda dele. Os aldeões juntam suas vozes aos apelos de Nigon. Eles já decidiram pegar em armas contra os monstros, mas ficariam tranquilos se Ain garantisse sua presença. Ain está sem palavras. Ain retorna para casa e o rei o informa que quer torná-lo o governante de Rayshik, como uma recompensa por completar a missão. Ain protesta porque a recompensa supera em muito a missão. O rei revela que inicialmente queria coroar Ain, um nobre, como recompensa, mas Nigren insistiu que a liderança de Rayshik fosse transferida para ele. Nigren se entregou, ele promete voltar para ajudar Rayshik assim que receber a devida penitência. O rei decide honrar seus desejos e conceder a Ain o domínio anteriormente confiado a Nigren. Ain não está muito emocionado com a ideia de se tornar um nobre, porque não acha que seria aceito entre os outros nobres, já que ele é um plebeu comum. O rei garante que seus feitos aquecerão os corações de qualquer um que pense que ele não é digno do título. Ain também destaca sua falta de experiência com assuntos nobres. Jasper se oferece para representá-lo em assuntos nobres enquanto ele faz o que bem entender. Ain ainda pondera sobre o pedido do rei porque ele nunca esperou ser tão recompensado, ele quer ajudar Rayshek o máximo que puder, ele nunca imaginou que faria isso como seu líder. Ele se volta para o rei e aceita sua nomeação. No reino dos demônios, rumores se espalham sobre a derrota de Shadow. 2 guardas da corte zombam dele por ser tão decepcionantemente fraco que meros humanos o derrubaram.
Ioana cala um deles por fazer barulho nos corredores. O outro guarda imediatamente a reconhece e pede desculpas por sua insolência. Ioana aponta que seu brinquedo não se move mais como deveria, então ela gosta de fazer do membro da corte seu novo brinquedo. A quantidade de pelo que o guarda perde porque está com medo dela a repele. Ela ordena que ele limpe a bagunça feita pelo outro guarda. Ioana visita Echidna, que está muito ocupada perseguindo Ain em sua bola de cristal para notar sua chegada. Echidna está adulando Ain por derrotar Shadow, como ela esperava dele. Ioana fala e aponta que Echidna está obcecada por Ain a um nível nada saudável. Echidna revela que vale a pena obcecar-se por Ain, porque ele possui um olho especial que a atrai. Ioana lembra que Ain é apenas um humano comum, mas Echidna argumenta que um humano normal não pode derrubar 2 demônios de alto nível. Ela aponta que a sorte de principiante não pode acontecer 2 vezes porque isso essencialmente a torna uma habilidade. Ioana decide testar sua teoria, então Echidna lhe atribui uma tarefa. Ela pede que ela encarregue um de seus capangas de obter um espírito da Árvore do Mundo e devolvê-lo para ela. Ela revela que Ain também vai visitar a Árvore do Mundo, então ela pode ficar de tocaia e emboscá-lo quando ele chegar. O interesse de Ioana é despertado com a menção da Árvore do Mundo, porque ela sempre quis entender como elas geram mana. Ela aceita a missão de matar Ain e retornar com um espírito mundial para a pesquisa. Echidna percebe uma pitada de autoconfiança em sua declaração e Ioana admite que está confiante de que pode completar a tarefa porque é uma demônio de elite. Ela chuta seu transporte para fazê-lo andar, mas ele não se move. Ela tenta forçá-lo, mas Echidna a informa que seu transporte está morto. Ioana joga seu transporte fora e pula através do portal para começar sua missão. De volta à capital, Yuri pergunta a Ain o que ele gostaria para o almoço, mas a conversa deles é interrompida por uma batida em sua porta. Alice abre a porta e informa Ain que ela tem algo importante para discutir com ele. Ela revela que tem usado seu olho especial para procurar árvores do mundo em seu tempo livre, e uma foi mostrada a ela. Ain decide começar imediatamente uma expedição para encontrar a árvore, e uma voz estranha concorda com ele. Ain olha ao redor para encontrar a fonte da voz e Kish aparece em sua cama. Ain a questiona porque ele nunca a conheceu, mas Yuri corre para dar as boas-vindas à sua irmã mais velha. Yuri tenta abraçá-la, mas a aparição de Kish oscila, e ela revela que não está lá com seu corpo real. Kish se apresenta oficialmente a Ain como a irmã mais velha de Yuri. Ain também se apresenta, mas ele não entende por que um espírito veio encontrá-los por conta própria. Ela revela que demônios estão mirando na Árvore do Mundo enquanto eles falam, então eles precisam da ajuda de Ain. Ela revela que os espíritos estão fazendo o possível para resistir, mas o inimigo é mais forte do que eles esperavam. Ain assume que é a Árvore do Mundo de Kirsch que está sendo alvejada, e ele pede a ela a localização para que eles possam ir para lá imediatamente. Alice esclarece que é a árvore de Mei que está sendo atacada. Mei é sua irmã mais nova, e Alice encontrou sua árvore quando estava usando seu olho para escanear a madeira do abismo. Ain pergunta se é o Guardião de Mei que está protegendo a árvore e Kirsch revela que o Guardião de Mei pereceu há muito tempo, então ela assumiu um trabalho adicional como sua guardiã. Ain está confuso, porque os guardiões não deveriam ser capazes de deixar sua árvore do mundo. Alice revela que as 3 irmãs mais velhas têm a habilidade de atividade independente como espíritos de alto nível, o que lhes permite alguma liberdade de movimento. Ain agora entende que Kirsch tem protegido Mei o tempo todo, mas o demônio que ela está enfrentando é mais do que ela pode lidar. Alice se pergunta por que Cash não consegue eliminar o demônio com seu olho maligno. Cash revela que ela não pode usar toda a sua força com seu olho maligno porque poderia destruir a árvore de Mei e Reishik como dano colateral. Ain está nervoso. Ele não espera que alguém tão forte quanto Cash esteja lutando com um demônio. Isso significa que o demônio deve ser bastante formidável. Com tanta coisa em jogo, Ain decide ajudar Kirsch e Mei a derrotar o demônio. Ain se aventura na madeira do abismo, e ele sente que toda a floresta é na verdade uma enorme masmorra. Ela é encantada com muitas maldições poderosas que podem fazer uma pessoa se perder se forem ativadas. Ain está à beira de se perder porque tudo o que ele vê é um mar de árvores, mas ele combina sua habilidade de avaliação com o olho especial de Alice para obter indicações para a árvore do labirinto. Ele segue as indicações, mas Yuri aponta que eles não encontraram um único monstro. Ain achou isso estranho, porque os aldeões os informaram que a floresta estava repleta de monstros difíceis, mas eles estavam tendo uma experiência contrária. Yuri aponta que os monstros podem sentir o quão forte Ain é, então eles inteligentemente se recusam a se aproximar dele descuidadamente. Ain decide acelerar as coisas, já que há uma baixa chance de encontrar um monstro. Ele usa superaceleração para se mover pelo terreno mais rápido. Úrsula o impede porque ela pode sentir um monstro tentando atacá-los. Ain para porque ele também sentiu isso. Ele olha para cima para ver um enxame de vespas monstruosas reunidas em torno de um demônio. O demônio se apresenta como Hornet, um conde demônio. Ela estava ficando impaciente porque Ain a fez esperar por tanto tempo. Ela ordena que suas vespas lutem por ela, mas um urso monstruoso emerge da floresta. Hornet não quer que terceiros interfiram em sua luta, então ela envia seu enxame de vespas atrás do urso primeiro. As vespas enxameiam o urso e o derrubam. Hornet está tão animada com o quão letal seu enxame de vespas é que ela está confiante de que Ain não terá chance contra eles. Ela o avisa para não ficar muito arrogante porque ele conseguiu derrotar Falco e Shadow. Ela envia seu enxame de vespas em Ain, e eles o cercam. Ain não se move e é engolido pelos enxames. Hornet os chama de volta, mas Ain desapareceu. Ela de repente sente algo perfurar seu peito e Ain aparece atrás dela. Ele revela que não tem mais misericórdia para mostrar aos demônios.
Hornet explode em um enxame e ri do ataque patético de Aang. Ela revela que é a líder do enxame de vespas que os controla usando sinais especiais. Ela desafia Aang a localizá-la dentro do enxame, mas Aang revela que não precisa encontrá-la porque pode facilmente eliminar todo o enxame. Ele faz um sinal para Úrsula e ela revela que tem os pontos fracos de todos os insetos em sua mira. Aang lança balas flamejantes de acerto certo que derrubam as vespas. Hornet não consegue acreditar no que está testemunhando. Ela percebe que não pode permanecer naquela proximidade porque seria um alvo fácil, então ela decide se retirar. Ela faz um voto silencioso de se vingar de Aang outro dia. Ela tropeça em um portal aberto e agradece às suas estrelas da sorte. Ela tenta pegar o portal, mas Yuana a impede. Yuana se pergunta se Hornet está fugindo de um mero humano. Hornet explica nervosamente que Aang era muito mais forte do que ela esperava. Ela promete não subestimá-lo na próxima vez e vir preparada, mas Yuana não permite que ela termine seu discurso. Ela a abate porque é tão inútil que não merece uma segunda chance. Yuana está no limite porque não consegue entender como alguém tão fraco quanto Hornet se tornou um conde demônio. Ela não consegue ver um futuro brilhante para os demônios se as coisas continuarem como estão. Sua única consolação de seu encontro com Hornet é que agora ela tem a localização de Aang. A ideia de sua batalha a deixa tão emocionada que ela não pode esperar para entrar na briga. Aang aparece atrás dela e ela imediatamente detecta sua presença. Ela se apresenta a ele como uma duquesa demônio, e Aang pode dizer que ela está em um nível próprio em comparação com Hornet. Ele conclui que ela é o demônio com quem Kish está lutando. Yuana está impressionada que ele foi capaz de detectar sua verdadeira habilidade, apesar de colocar um feitiço de mortalha para escondê-la. Ela espera que Aang faça valer a pena o tempo que ela tirou do seu dia. Aang está furioso que os demônios não estão apenas mirando nele, mas também estão mirando nos espíritos. Yuana o desafia a fazer algo a respeito em vez de chorar como um maricas. Aang aparece imediatamente atrás dela e começa a drenar seu nível com sua magia antes que ela possa reagir. Ele se fortalece com força sobre-humana e soca Yuana no ar. Ele continua com uma enxurrada de socos e a joga de volta no chão. Yuana volta a ficar de pé e ri animadamente. Ela está tão emocionada porque já faz séculos que alguém a fez sangrar. Ela saca suas armas e dispara balas de precisão em Aang. Ela tem certeza de que as balas o eliminarão porque não podem ser desviadas, bloqueadas ou aparadas. Yin facilmente a desvia de volta para ela, e isso faz com que o cérebro de Yuana sobrecarregue por um segundo, tentando processar o que ela acabou de testemunhar. As balas quase a atingem, mas ela volta a si e tenta se esquivar. No entanto, ela ainda é atingida e não consegue entender o que está acontecendo. Primeiro, sua habilidade que as pessoas não deveriam ser capazes de aparar foi aparada. Então, ataques que ela deveria ser capaz de desviar casualmente estão atingindo-a. Yuana não consegue entender suas habilidades sendo tão reduzidas por um único uso de dreno mono. Aang ajuda a aliviar a carga de seu cérebro. Ele corta sua cabeça limpa de seus ombros e Yuana ainda está tentando entender o que está acontecendo. Aang está impressionado que ela ainda esteja viva apesar de ter sua cabeça cortada. Ele revela que não usou o dreno de mana uma vez, mas o infundiu na enxurrada de socos que a atingiu. Ela agora está mais baixa do que a maioria dos monstros na floresta. Yuana acusa Aang de trapacear. Ela tem certeza de que teria vencido se ele não tivesse usado técnicas tão sorrateiras para enfraquecê-la. Ela invoca um portal e se retira, mas promete fazer Aang pagar pela humilhação a que a sujeitou. Aang quer persegui-la, mas Úrsula o impede porque a segurança de Kish e Mei é sua prioridade máxima. Aang deixa Yuana ir e Alice o leva até a árvore. Eles chegam ao casulo da árvore e Aang aponta que Mei e Kish deveriam ter escondido seus corpos melhor porque o casulo é muito conspícuo. Alice revela que o casulo é envolto em energia espiritual, tornando-o invisível para olhos comuns. Aang está se perguntando como ele entraria quando Kish dissolve as barreiras e então luta com ele para entrar. Aang entra e um cenário magnífico o recebe. As irmãs também parecem apreciar o cenário antes de cumprimentar sua irmã mais velha. Aang está feliz que ela está segura, mas ele não vê Mei em lugar nenhum. Ele pergunta a Kish sobre seu paradeiro e Kish o informa que ela está tirando sua soneca do meio-dia debaixo de algumas árvores. Aang caminha até ela para dar uma olhada na irmã mais nova. Ele recua lentamente para não acordá-la, mas pisa em um galho e Mei acorda. Mei começa a chorar e Aang entra em pânico. Ele procura algo para acalmá-la e tenta fazer caretas para consolá-la e mostrar que não é assustador, mas tem o efeito oposto. As comportas se abrem e Mei chora sem parar. Yuri intervém e Mei imediatamente a reconhece como um rosto familiar. Ela pula em seus braços com entusiasmo porque não vê sua irmã mais velha há tanto tempo. Ela corre para Pina e Alice e as dá as boas-vindas à sua árvore também. Mei revela que começou a fazer coroas de flores para elas quando ouviu que elas estavam vindo, mas ela ainda não terminou porque adormeceu no meio do caminho. Ela mostra a elas seu trabalho inacabado e Yuri agradece por se esforçar tanto. Ela pega as flores e as usa para adornar seu cabelo. Yuri elogia Mei por estar tão bonita com as flores no cabelo. Ela também se oferece para ajudá-la a terminar as outras coroas de flores mais tarde. Mei fica satisfeita que as flores complementam tão bem seu cabelo e agradece a Yuri pelos elogios. Aang está feliz que Yuri fez Mei parar de chorar porque seus tímpanos teriam explodido se ela persistisse. Mei avisa Yuri para ter cuidado. Ela revela que alguém estava atirando tão perto de sua árvore e ela acusa Aang de ser o perpetrador. Yuri esclarece que Aang é uma boa pessoa. Ela explica que ele foi quem perseguiu o inimigo assustador que queria machucá-la. Mei percebe seu erro e pede desculpas por acusar Aang falsamente.
Ayn entende que ela fez isso porque ele a assustou. Ele pede desculpas por interromper sua soneca. Mei pede vantagens e Yang realiza seu desejo. Mei pede para ele ir mais alto e Yang coloca toda a sua energia em suas pernas e pula. Eles atingem uma altitude tão alta que Yang fica com medo porque colocou muita energia em seu salto. Eles permanecem no ar por um tempo antes de retornar ao chão e Ayn fica tenso. Ele aguarda a resposta negativa de Mei, mas ela começa a rir. Ela revela que Yang agora está registrado na lista de pessoas de quem ela gosta e as irmãs o parabenizam. Elas revelam que ele estava à beira de fazer Mei ter um acesso de raiva que poderia durar uma semana, mas ele teve uma fuga de sorte. Mei pede para acompanhar Ayn e suas irmãs em sua missão, e Ayn fica surpreso com seu pedido repentino. Ele pede a opinião de Kirsch e Kirsch dá a ele o sinal verde. Kirsch se oferece para guardar a árvore enquanto eles se divertem, e Ayn fica surpreso que ela não está vindo com eles. Kirsch o lembra que é seu dever proteger as árvores sob seus cuidados, mas Ayn dispensa sua desculpa porque ele não estava pedindo um trabalho. Descrição do trabalho. Ele pergunta a ela o que gostaria de fazer porque quer respeitar seus desejos, assim como ela respeita os desejos de Mei. Ele tem certeza de que ela gostaria de se juntar às irmãs. Ele assegura a ela que a árvore estará segura, porque ele erguerá uma barreira e deixará um clone caso a árvore seja alvo. Kirsch agradece a Ayn pela oferta e ela convoca seus núcleos. Ela confia a Ayn seus núcleos mágicos e informa suas irmãs que ela irá junto com elas. Um promete a Mei que ele manterá seu núcleo seguro, e ela agradece a ele pela oportunidade de viajar com suas irmãs. Yuri agradece a Ayn por reuni-la com mais de suas irmãs, e ele fica satisfeito. Úrsula informa a ele que Yuri ainda tem mais 4 irmãs com as quais precisa ser reunida antes que a família esteja completa. Ayn revela que se sentiu um perdedor e sempre odiou essa sensação, mas quando Yuri entrou em sua vida com suas irmãs, tudo mudou. Seu sentimento em relação a elas gerou fortes obrigações de protegê-las. Sempre que vê as irmãs juntas, isso lhe dá força, e ele se orgulha de proteger seus sorrisos calorosos. Revela que quer continuar sendo alguém de quem os outros possam se orgulhar. De repente, ele fica autoconsciente e se pergunta por que está se abrindo tanto para Úrsula. Úrsula fica tão impressionada com a maturidade de Ayn que se emociona. Ayn percebe, mas disfarça e o repreende por não entregar os núcleos espirituais. Ayn entrega e Úrsula informa que o núcleo espiritual de Kirsch lhe dá a habilidade do olho maligno do nada, enquanto o de Mei lhe dá a habilidade de criação de árvores. Ela também informa que seu olho artificial evoluiu, concedendo-lhe a habilidade de avaliar auras. Kirsch explica que seu mal-olhado pode apagar qualquer coisa dentro de sua área de visão, mas ela adverte que usa imenso poder e causa grande tensão nos olhos. Ela aconselha a não usá-lo muito porque é difícil de controlar, e Ayn decide guardá-lo apenas para emergências. Mei explica que seu poder permite controlar uma árvore à vontade, e ela faz uma demonstração. Fica impressionado com sua exibição, e ele tem certeza de que sua habilidade será bastante útil. Úrsula explica que a habilidade de avaliação de aura lhe dá a capacidade de utilizar aura para aumentar suas estatísticas atléticas. Ela aponta que demônios de alto escalão podem utilizar aura e atacar com ela. Ela especula que Yana não a usou porque não achou que Ayn era importante o suficiente para essa habilidade. Úrsula revela que sua espada também foi imbuída com a habilidade de poder maligno Smite. Isso lhe concede a habilidade de cortar magia e absorver a aura de um inimigo para torná-lo mais forte. Com tantas habilidades desbloqueadas, Ayn agora sente que está quase no mesmo nível dos demônios. No mundo dos demônios, os nobres se reúnem para uma discussão na mesa redonda convocada por Echidna. Ela o saúda e revela que chamou a reunião porque eles precisam discutir como eliminar Ayn, já que ele representa uma ameaça séria à sua existência. No dia seguinte, Ayn se muda para a mansão do Lorde em Reichst. Ele informa a todos que a mansão é a nova base deles, então eles precisam começar a limpar. Ele se junta a Alice e eles vão até a biblioteca para começar a limpeza. Ele entra na biblioteca e fica impressionado com a quantidade de livros que ela abriga. Eles começam a tirar o pó dos livros, e Ayn começa a conversar com Alice. Ele revela que estar entre os livros lhe lembra de como eles se conheceram. Alice está lutando com seus sentimentos porque está sozinha com Ayn, e esta é a oportunidade perfeita para expressá-los. Ayn revela que sabe que ela está apaixonada. Ela supõe que ele já sabe sobre seus sentimentos e tenta descobrir o que fazer a seguir. Admite que sente o mesmo, e Alice sente borboletas no estômago. Ayn explica que o conhecimento que obtém dos livros realmente abre seu mundo, e ele não pode evitar se apaixonar por cada página. Alice não ouve o resto da explicação de Ayn porque seus sentimentos estão descontrolados. Ela inadvertidamente conjura uma rajada de vento, que faz os livros voarem pela biblioteca. Tenta detê-la, mas um livro o acerta no rosto. Kurohime termina de limpar seu lado da casa e vai para a cozinha verificar como está Pina. Pina revela que terminou de limpar e que tudo está impecável. Kurohime percebe a ilusão dela e ordena que saia de seu esconderijo e comece a limpar. Pina desfaz sua ilusão e pede a Kurohime para perdoá-la. Ela corre para começar sua limpeza antes de receber o tratamento de chinelada. Yuri e Úrsula estão concentradas na limpeza dos banhos da mansão. Yuri tenta acelerar a limpeza, mas escorrega e cai. Úrsula corre para pegá-la, mas Yuri se endireita, e Úrsula leva um jato de água de lavagem no rosto. Yuri revela que Úrsula não precisa ficar de olho nela como um falcão, porque ela é capaz de limpar sozinha. Ela não quer que Úrsula seja muito protetora, porque quer a oportunidade de experimentar tudo. Ela não poderia fazer coisas assim quando estava presa como uma árvore do mundo, então ela quer aproveitar esta oportunidade ao máximo.
Ela revela que Ayn lhe deu a capacidade de descobrir partes dela mesma que ela nunca soube que existiam. Ela acabou de descobrir que fica feliz sempre que Ayn está feliz, então Úrsula a incentiva a deixar os banhos tão impecáveis que Ayn fique satisfeito para toda a vida. May e Kirsty vão para o camarim para limpá-lo. O quarto está abafado e escuro, então Kirsty abre uma janela. May vê um inseto por perto e o pega para mostrar a Kirsty. Kirsty se assusta, mas May implora a Kirsty para deixá-la ficar com o inseto como um animal de estimação. Kirsty se recusa de atender ao pedido dela, então ela joga o inseto pela janela e aponta outra coisa para Kirsty. Kirsty acha que é outro inseto, mas acaba sendo um vestido fofo. Eles decidem experimentar os vestidos depois de terminarem de limpar. Depois de limpar a biblioteca, Ayn vai para os quartos e os limpa também. Ele decide ir para outras partes da casa e ajudar na limpeza. Ele encontra Yuri no corredor e se pergunta por que ela está toda arrumada. Ela informa a ele que decidiram fazer uma festa de boas-vindas para May e Kirsty após a limpeza. Ela pegou emprestado o vestido da sala de vestir que Kirsty e May estavam limpando. Ela pede a Ayn para avaliar seu visual, e ele admite que ela está absolutamente deslumbrante. Ele se oferece para ajudar com os preparativos para a festa de boas-vindas, mas ela informa que já tem tudo pronto. Ela revela que a festa de boas-vindas também é uma festa surpresa para agradecê-lo por tudo o que ele fez por eles. Ela o leva ao refeitório onde todos os outros estão esperando. O coração de Ayn pula algumas batidas, mas ele consegue elogiar os vestidos de todos. Pina lhe apresenta um smoking para se trocar, mas ele recusa porque não gosta muito de se vestir bem. A resposta de Ayn diminui o entusiasmo de Yuri, então Pina o força a vestir o smoking. Yuri elogia Ayn por parecer um príncipe enquanto Alice se afasta porque Ayn está tão radiante que quase a cega. May revela que ela tomou muito cuidado ao escolher a roupa dele, e Ayn a elogia por ter um bom olho para a estética. Yuri puxa Ayn para o meio do salão de jantar e ela pede uma dança, mas Ayn protesta porque ele não sabe nenhum passo de dança. Alice se sente triste e excluída, mas Yuri a convida para dançar também. Ela quer que eles dancem juntos porque é mais divertido. Pega a mão de Alice, e Yuri convida todos os outros para se juntarem a eles na pista de dança. Kurohime oferece música e Úrsula observa de lado enquanto eles se divertem dançando. Depois da ocasião, Ayn e Yuri saem para a varanda para admirar o pôr do sol. Yuri o agradece porque ele é a razão pela qual ela pôde ver outros membros de sua família novamente. Promete que encontrará as irmãs restantes dela e reunirá a família completamente. Yuri está ansiosa por esse dia. Ela menciona que está se divertindo tanto que gostaria que pudessem viver todos os dias assim. Ayn revela que eles podem viver assim sempre, porque cada dia que ele passa com ela e os outros é sempre mais divertido que o anterior. Ele promete dar o seu melhor todos os dias para garantir que todos os dias sejam divertidos para todos. Yuri está tão convencida de sua determinação que se sente completamente tranquila.